Olá, pessoal. A gente é da primeira automação e vamos estar apresentando sobre estoicos, o amor ao destino, da matéria de filosofia. Os participantes do grupo são a Rebeca, Thalita, Rian, Tiago e Wellington. Estoicos, o amor ao destino. De acordo com estoicos, a felicidade é conquistada por aqueles que vivem de acordo com a ordem cósmica, que seria como aceitar o seu destino predestinado e o amar. A palavra estoicos vem do grego stoa, galeria de colunas, ou pórtico, sendo traduzido. Para compreendermos a ordem cósmica, devemos entender a física ou a cosmologia estoica, onde diz que o universo é composto por um princípio passivo, no qual seria representado pela matéria, e um princípio ativo, os logos, que seria como os racionais que seriam responsáveis por conectar todas as suas partes. Esse princípio pode ser considerado um deus que os estoicos chamados por eles de província, onde é imanente no mundo faz parte do mundo, ao contrário já do deus cristão, que é transcendente e separado do mundo e não confunde com ele. Ou seja, o pensamento estoico diz que você deve seguir seu destino como se já estivesse escrito e não podendo seguir por outro caminho. E todas as coisas que aconteceram com você devem ser boas, pois foi os deuses que escreveram. Isso, porém, eles consideravam mais o bem do todo do que o bem individual. Poder da vontade. Nessa cosmologia, acredita-se que felicidade é ter tudo quando queremos, e que isso não acontecer, seremos infelizes. Sobre isso dizem que nem tudo depende de você, e que tem que aproveitar-se as lacunas na vida que podem ser governadas por nós. Vontade. A vontade é o que diferencia as coisas que nos deixam felizes do que nos entristece. E esse é um campo que está inteiramente em nosso controle, pois o querer depende exclusivamente da pessoa e ninguém pode mudar isso. Controlar pensamentos e paixões. Está dividido em 3 tópicos. As boas, que dependem de nós, estão relacionadas às coisas que nos fazem felizes e envolvem também as nossas virtudes. As más, que dependem de nós, assim como as boas, porém devem ser evitadas. Nelas estão incluídos paixões, decisões erradas, ações equivocadas e vícios. E as indiferentes, que não dependem de nós, por isso essa nomenclatura. Nela estão incluídos doenças, acidentes e mortes. Portanto, a infelicidade chega quando nossos pensamentos estão fundamentados no conceito errado. Nessa linha de raciocínio, a paixão é resultado de pensamentos indevidos e que andam na contramão da razão. Bom, dominar as paixões é o objetivo principal da ética estoica. Por isso, controlar os pensamentos é fundamental, pois os pensamentos geram oportunidades para o aflorar das paixões. O pensador estoico grego Epiteto deu um conselho que dizia: lembra-te que não é aquele que te diz injúrias, nem aquele que te bate, nem aquele que te ultraja, mas sim a opinião que tens deles. É que te faz olhá-los como gente por quem tu és ultrajado. Quando alguém te magoa ou te irrita, saiba que não é aquele homem que te irrita, mas sim a tua opinião. Esforça-te, portanto, acima de tudo, para não te deixar levar por tua imaginação. O sábio, portanto, é aquele que pensa corretamente de acordo com a razão universal, controlando seus pensamentos e evitando as ilusões das paixões. Bom, concluindo, sendo assim, ele atinge um estado de apatia, que seria como a eliminação das paixões, e um estado de ataraxia, que seria a imperturbabilidade da alma, que é meio que a tranquilidade da alma, digamos. Quem é imperturbável não tem tristeza, e sem tristeza, de acordo com a teoria estoica, se é feliz. O domínio sobre os pensamentos e paixões seria a via negativa para atingir a felicidade. Disse negativa, pois se dá pela negação das causas da infelicidade. Assim como vimos antes, de acordo com o estoicismo, tudo trabalha pelos princípios racionais que governam o universo.
Sendo assim, a morte de um ente querido deve ser tomado como um acontecimento bom, pois faz parte da ordem universal. Por isso, os estoicos compreendiam que uma pessoa não deveria ficar revoltada por ter nascido com alguma deficiência física ou por ser feia, pobre ou até mesmo escrava. A pessoa não deve apenas aceitar o seu destino, mas querê-lo, ou seja, amar o que é, o que tem e o que vive. Obrigada pela atenção. A nossa fonte de pesquisa foi o livro didático de Fundamentos de Filosofia, do Gilberto Cotrim.